Capítulo 551, Crisálida do Ouvinte da Verdade. Assim que o monstrinho morreu, a argola dourada parecia perder a vida. Uma a uma, elas voltaram ao seu tamanho original e caíram no chão com sons de tilintar. Dragão guardião de 6 asas, então essa é a besta companheira do treinador. Ming Xiu reconheceu o dragão guardião de 6 asas em um piscar de olhos. Na verdade, todos reconheceram o dragão guardião de 6 asas. Afinal, foi a primeira besta companheira a aparecer no ranking. Como esperado do treinador, ele já tem uma besta companheira mítica tão rapidamente. No entanto, Feng Qiuyan sentiu que era apenas natural. Apenas sorte. Tive sorte durante uma batalha entre duas criaturas míticas. Zhou Wen estava dizendo a verdade. Então, ele olhou para Li Xuan e perguntou, você está bem? A carapaça no pescoço de Li Xuan havia se quebrado completamente. Uma marca roxa forrou seu pescoço, e seus ossos estavam a ponto de estalarem. Se tivesse demorado mais, sua providência vital provavelmente não teria sido capaz de salvar sua vida. Com a cabeça arrancada, por mais fortes que fossem suas habilidades de recuperação, era improvável que ela pudesse voltar a crescer. Estou bem, não sei que arma é essa argola dourada. Foi aterrorizante. Li Xuan tocou seu pescoço e rangeu seus dentes de dor. Felizmente, ele tinha poderosas habilidades de recuperação. Sem as restrições da argola dourada, ele se recuperou em instantes. Não havia sinais de ferimento. No entanto, isso também deu a Li Xuan um alerta. Embora seu corpo e sua alma vital fossem muito fortes, isso não o tornava verdadeiramente invencível. Contra ataques especiais, era inútil, não importa quão forte seu corpo e as habilidades de autocura da alma vital fossem. Zhou Wen pegou a lâmina de orquídea, a lâmina de bambu e uma argola dourada. Agora que a argola dourada não tinha mais força magnética, a lâmina de orquídea e a lâmina de bambu se separaram automaticamente dela. Quando Zhou Wen tocou a argola dourada, não havia nenhuma força magnética. Olhem, disse Ming Xiu, apontando para o cadáver do monstrinho. Eles olharam para o outro lado e viram que o corpo dourado do monstrinho estava derretendo rapidamente, se transformando em uma poça de líquido dourado. Parecia uma poça de sangue, mas a cor era diferente. Dentro desse líquido havia um cristal. Zhou Wen e companhia ficaram um pouco surpresos. A realidade não era um jogo onde cadáveres desapareciam. Normalmente, depois que uma criatura dimensional morre, ela apodrece rapidamente, mas não seria tão rápido. Normalmente, levaria pelo menos 2 a 3 dias para se decompor. O que era ainda mais estranho era que as 6 argolas douradas não se desintegravam com o monstro. Logicamente falando, as argolas douradas faziam parte da criatura dimensional. Como a criatura dimensional morreu, as argolas douradas deveriam ter se desintegrado. No entanto, as 6 argolas douradas permaneceram intactas. Elas ainda eram tão resistentes quanto antes. Zhou Wen estendeu a mão e sugou o cristal dimensional dourado em sua palma. Ele limpou o líquido dourado antes de jogá-lo para Li Xuan. Eles estavam originalmente aqui para ajudar Li Xuan, então naturalmente tiveram que dar qualquer despojo para ele. Li Xuan não ficou de cerimônia enquanto pegava o cristal e o guardava com um sorriso. Você quer essas argolas douradas? Zhou Wen apontou para as outras argolas douradas no chão e perguntou. Os objetos em um monstro geralmente se desintegram. De que adianta tê-los? Eles não podem ser usados como armas, disse Ming Xiu. Essas argolas douradas parecem um pouco especiais. Talvez não se desintegrem. Zhou Wen tentou injetar sua energia essencial em uma argola dourada, mas não houve reação. Ming Xiu balançou a cabeça e disse, independentemente de não se desintegrarem, eu não uso essas armas do tipo argola. Elas são inúteis para mim. Feng Qiuyan e Gu Dian também balançaram a cabeça, indicando sua falta de interesse nelas. Zhou Wen não ficou de cerimônia. Ele pegou as argolas douradas e planejou estudá-las e descobrir o que eram. Essa coisa era realmente tão poderosa nas mãos de uma criatura épica.
Se não se desintegra e desaparece, ele poderia estudar como poderia ser usado. E se pudesse ser usado? Após esta viagem, Li Xuan retornou ao seu antigo eu. Ele se sentia muito mais relaxado, ao contrário da pessoa mentalmente sobrecarregada que era antes. No entanto, ele não reduziu a quantidade de treinamento que fez. Ele só mudou o método. No passado, ele vinha treinando suas habilidades loucamente. Agora, ele também estava praticando suas habilidades. No entanto, ele frequentemente desafiava criaturas dimensionais mais fortes, permitindo que sua carapaça fosse ferida antes de se curar para melhorar constantemente. Zhou Wen voltou para seu dormitório e estudou as argolas por um tempo, mas não importa que tipo de energia essencial ele injetou, as argolas douradas não reagiram. Será que os humanos realmente não podem usar a arma de uma criatura dimensional? Zhou Wen não teve escolha a não ser colocar as argolas douradas na mesa para ver se elas se desintegrariam com o tempo. Algumas criaturas dimensionais se desintegraram relativamente devagar. Talvez as argolas levassem vários dias para se desintegrar e desaparecer. No espaço do caos, a ferinha ainda roía a noz de metal com toda a sua força. No entanto, não tinha conseguido muito. Ainda havia marcas de dentes rasos, e não parecia ter feito muito progresso. Ele liberou a fada da banana, ouvinte da verdade, Doutor Escuridão e bebê demoníaca para dar um respiro. Eles tinham um pouco de autoconsciência. Normalmente, se não os liberasse por muito tempo, eles se tornariam um pouco irritáveis, especialmente a bebê demoníaca e a fada da banana. Se não fosse necessário, elas odiavam estar em forma de tatuagem. A fada da banana se apoiou no ombro de Zhou Wen enquanto curiosamente o observava jogar. Ela estava ansiosa para tentar. A bebê demoníaca estava em um canto escuro com a espada antiga em seus braços. Se alguém não prestasse atenção, não seria capaz de sentir sua existência. O Doutor Escuridão ficou ali atordoado. Não se sabia no que estava pensando. Antes, quando o ouvinte da verdade saía, gostava de pular na casa. Desta vez, foi anormalmente tranquilo. Zhou Wen não ouviu sua voz. Depois de um tempo, Zhou Wen foi subitamente cegado por uma luz dourada cintilante na sala. Ele virou a cabeça e viu as 6 argolas douradas sobre a mesa. Por algum motivo, elas emitiram um brilho dourado e flutuaram automaticamente. As 6 argolas douradas giraram. Um estranho poder surgia dentro delas à medida que se tornavam cada vez menores a cada giro. No início, elas ainda eram do tamanho de um colar ou pulseira. Mas, mais tarde, reduziram-se ao tamanho de um anel, no entanto, continuou encolhendo. Assim como Zhou Wen estava se sentindo alarmado e intrigado, ele viu as 6 argolas douradas pousarem e voarem em direção à mesa. Só então Zhou Wen percebeu que o ouvinte da verdade estava de pé sobre a mesa. Depois que as 6 argolas douradas pousaram, elas voaram em direção ao corpo do ouvinte da verdade. As 6 argolas douradas em miniatura foram presas nos 6 ouvidos do ouvinte da verdade. Pareciam 6 brincos, adaptando-se de maneira surpreendente. Depois que as 6 argolas douradas se agarraram, o corpo do ouvinte da verdade imediatamente emitiu um brilho dourado. Fios de luz dourada agiam como seda à medida que envolviam gradualmente seu corpo. Logo, transformou-se em um casulo dourado. Está evoluindo? Zhou Wen ficou surpreso e encantado. Ele nunca esperou que as argolas douradas permitissem que o ouvinte da verdade evoluísse. Foi realmente uma grata surpresa. Após a evolução do ouvinte da verdade, ele definitivamente seria capaz de evoluir para o estágio mítico. Assim, Zhou Wen teria outro super lutador. Eu me pergunto quem será mais forte depois da evolução, ouvinte da verdade ou tirano Behemoth. Zhou Wen ficou encantado. Ele não tinha percebido que seria capaz de evoluir o ouvinte da verdade a partir da luta contra um monstro. Fim do capítulo. Capítulo 552, Benevolência do Deus da Batalha. Por que não encontrei essa criatura dimensional antes, apesar de ir à Gruta do Portão do Dragão tantas vezes no jogo? Depois que Zhou Wen voltou,
ele entrou na caverna mais ao sul do jogo para dar uma olhada. No entanto, havia apenas alguns guerreiros e feras de pedra. Não havia esse monstro. Não só o pequeno monstro dourado não foi visto, como o cara de 3 cabeças e 6 braços também estava desaparecido. O ouvinte da verdade foi guardado por Zhou Wen. O processo de avançar do estágio épico para o mítico foi bastante longo. Tirano Behemoth ainda não tinha completado sua evolução, então o ouvinte da verdade provavelmente levaria algum tempo. Ele não seria capaz de usá-lo tão cedo. Sem a habilidade do ouvinte da verdade, era equivalente a ter um hack que lhe dava visão onisciente desativado. Isso fez com que Zhou Wen se sentisse um pouco desacostumado. Me tornei dependente demais do ouvinte da verdade anteriormente. Devo usar esse período para me recuperar. A única coisa que preocupava Zhou Wen era o ouvinte da verdade ainda não ter completado sua evolução. Ele precisava que isso acontecesse antes de ir para Zuolu, caso contrário estaria em desvantagem. Quando a alabarda dourada do deus da batalha ressurgiu, Zhou Wen invadiu o templo da forja novamente. Com a rainha da fornalha de fogo e o dragão guardião de 6 asas, basicamente não havia necessidade de Zhou Wen agir. No entanto, Zhou Wen ainda tentou controlar o avatar para lutar. Ele mudou sua arte de energia essencial para o Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor e sentiu as mudanças que o Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor e a Providência Vital Sabedoria das 8 Perfeições trouxeram para seu corpo. Sem o ouvinte da verdade, a Providência Vital Sabedoria das 8 Perfeições poderia tornar os 6 sentidos de Zhou Wen extremamente aguçados. Além de sua audição ser muito mais fraca do que a do ouvinte da verdade, seus outros sentidos eram muito mais fortes. O nariz de Zhou Wen era ainda melhor do que de um cão farejador treinado. Ele conseguia distinguir muitos aromas que não conseguia identificar antes, e suas papilas gustativas haviam se tornado extremamente sensíveis. Quando comia, só conhecia sabores como azedo, doce, amargo e picante. Depois que ele ativou a sabedoria das 8 perfeições, ele pôde distinguir facilmente muitas coisas que não podia antes. A única coisa ruim foi que, quando bebeu a sopa de ovos e algas da cantina pela primeira vez, sentiu que era fresca e deliciosa. No entanto, desde que Zhou Wen bebeu a sopa de ovos e algas com a sabedoria das 8 perfeições ativada, ele nunca mais a bebeu. Da sopa, ele realmente detectou o sabor de uma mosca. Seu paladar era tão sensível. Zhou Wen sentiu que, enquanto treinasse, seria fácil para ele contar o ano de produção do álcool. Claro, Zhou Wen não estava tão entediado. Ele também não teve tempo de se interessar por essas coisas. Tudo o que ele fazia era praticar constantemente usando a sabedoria das 8 perfeições. Gradualmente, Zhou Wen sentiu os benefícios da sabedoria das 8 perfeições. Com seus sentidos aguçados, ele podia descobrir muitas coisas que normalmente não conseguia. Sua capacidade auditiva à parte, seus olhos podiam ver cada vez mais claramente. Era como um telescópio que lhe permitia ver o inimigo para qualquer ataque preventivo, enquanto seu olfato lhe permitia contar os perigos de diferentes névoas venenosas. Alguns venenos gajosos não podiam ser vistos a olho nu, era aí que seu olfato se tornava muito importante. No entanto, fora isso, a sabedoria das 8 perfeições não tinha outros usos. Em comparação com as outras providências vitais, era um pouco simples demais. Sem nenhuma habilidade excepcional, apenas fortaleceu as habilidades básicas de Zhou Wen. Enquanto Zhou Wen praticava, ele farmava. Quando o bebê demoníaca cortou o alabarda dourada do deus da batalha mais uma vez, houve um clangor quando um ovo de metal dourado caiu. Ansheng foi realmente preciso sobre a probabilidade de 1/3. Dropou no momento esperado. Zhou Wen ficou muito feliz ao verificar apressadamente os atributos do ovo companheiro. Alabarda dourada do deus da batalha, mítico. Providência vital, arma celestial. Alma vital, luz divina dourada. Roda do destino, benevolência do deus da batalha. Força, 80. Velocidade, 72. Constituição, 79. Energia essencial, 68.
Habilidade dotada, radiância do deus da batalha, imparável. Forma equipada, tridente dourado. Os atributos do tridente dourado eram muito bons, muito melhores do que os do dragão guardião de 6 asas antes de ser aprimorado. No entanto, o que intrigou Zhou Wen foi o motivo de sua roda do destino ser chamada benevolência do deus da batalha. Será que é um milagre não ofensivo como o do dragão guardião? Não pode ser. Esta é uma besta companheira do tipo arma. Como pode não ser um milagre ofensivo? Zhou Wen olhou apressadamente para a introdução da benevolência do deus da batalha. Benevolência do deus da batalha. Benevolência no campo de batalha é acabar com a vida do inimigo e reduzir a sua dor. Esta é a piedade de Deus. Quando Zhou Wen viu esta nota, sentiu-se imediatamente aliviado. Parecia um milagre do tipo ataque. O tridente dourado tinha apenas 2 habilidades. Certamente faltavam várias habilidades, mas essas 2 habilidades foram muito úteis. Radiância do deus da batalha foi a habilidade que matou instantaneamente Zhou Wen. O tridente dourado brilhava intensamente enquanto atacava indiscriminadamente dentro de um certo alcance. Era uma habilidade de energia essencial a OE1 ofensiva que era semelhante ao vento em supremo da fada da banana. Consumia muita energia essencial. Imparável era uma habilidade de energia essencial passiva que era semelhante a sempre vitorioso. Seus efeitos eram mais fortes, e era exatamente o que Zhou Wen precisava. Providência vital, alma vital, e assim por diante precisavam do teste de Zhou Wen antes que ele soubesse os efeitos específicos. Ele mudou de volta para a alma vital matadora e usou sua energia essencial infinita para chocar a alabarda dourada do deus da batalha. Quando Zhou Wen segurou o tridente dourado em sua mão, ele sabia que a oportunidade de matar o dragão da tocha finalmente havia chegado. Ele levou o tridente dourado para matar a Medusa para testar seu poder. Depois de entrar no templo da Medusa, o dragão guardião de 6 asas conteve Medusa. A ponta do tridente dourado mirou no coração de Medusa com a luz divina dourada. Este ataque perfurou o coração de Medusa e matou a existência aterrorizante que uma vez quase tirou a vida de Zhou Wen. Zhou Wen podia dizer que o brilho dourado na ponta do tridente dourado era provavelmente sua alma vital, luz divina dourada, mas ele não viu os efeitos da roda do destino. Será que Medusa é muito fraca e não precisa da benevolência do deus da batalha? Com isso em mente, Zhou Wen fez o tridente dourado usar seu milagre para matar alguns monstros. No entanto, Zhou Wen só a viu perfurar o corpo do monstro e matá-lo sem vê-lo entregar qualquer movimento poderoso. Que estranho! Que tipo de milagre é a benevolência do deus da batalha? Por que não parece ter efeito? Zhou Wen ainda se lembrou de como a redenção do anjo sagrado foi linda e deslumbrante quando John usou o milagre. O tridente dourado foi decepcionante demais. Apesar de tais pensamentos, Zhou Wen ainda estava muito satisfeito. O tridente dourado cumpriu sua maior exigência. Era uma excelente arma que deveria ser capaz de penetrar no corpo do dragão da tocha. Infelizmente, Medusa não deixou cair um ovo companheiro. Tudo o que ela dropou foi um cristal de velocidade. Foi inútil para Zhou Wen, pois ele não conseguiu levá-lo para fora. Depois de se familiarizar com as habilidades e características do alabarda dourada do deus da batalha a ponto de usá-la habilmente, Zhou Wen mal podia esperar para levá-la, junto com o dragão guardião, para as ruínas de Zulu. Com o alabarda dourada do deus da batalha e dragão guardião, a estátua de pedra Ouyuin que estava guardando a porta não foi capaz de enfrentá-los. Foi instantaneamente morta pela alabarda dourada do deus da batalha. Sua capacidade de devorar era inútil contra o alabarda dourada do deus da batalha. Logo, Zhou Wen entrou no templo. A O é igual à área de efeito, quer dizer que ataca a área e não um alvo. Seta curva da direita para a esquerda. Fim do capítulo. Capítulo 553, pense em um caminho. Sem o ouvinte da verdade, Zhou Wen estava em pequena desvantagem.
No entanto, com o aumento da velocidade de voo do dragão guardião e as técnicas de movimento do imortal voador transcendente, Zhou Wen ainda encontrou uma oportunidade. A alabarda dourada do deus da batalha apunhalou nas escamas do dragão da tocha com um vislumbre de luz divina. Mesmo com uma arma divina tão afiada, Zhou Wen ainda sentia uma grande resistência ao rasgar as escamas. Era como uma faca cega cortando a carne. Embora pudesse cortar, não parecia limpo. O dragão da tocha soltou um grito agudo após ser ferido. As escamas em seu corpo se eriçaram diagonalmente enquanto ele erguia a cabeça para contra-atacar. Vendo que o alabarda dourada do deus da batalha não conseguiu esfaqueá-lo até a morte, Zhou Wen queria aproveitar a oportunidade para atacar novamente, mas no momento seguinte, ele viu duas fileiras de olhos brilhantes aparecerem em ambos os lados do corpo do dragão da tocha, da cabeça à cauda. Então, foi isso. O avatar cor de sangue foi diretamente sugado para o mundo de visão da tocha brilhante e o jogo instantaneamente ficou preto. Zhou Wen segurou seu telefone e perdeu o interesse em entrar no jogo novamente. Todo o corpo do dragão da tocha estava cheio de olhos. A menos que todo o corpo de Zhou Wen estivesse coberto de espelhos, não havia como ele se esconder da ativação do mundo de visão da tocha brilhante. Embora o movimento que cobriu seu corpo com os olhos só tenha sido usado no momento final pelo dragão da tocha, e era muito provável que fosse muito limitado, não importa quantas restrições tivesse, desde que pudesse ser usado uma vez, Zhou Wen estaria condenado. Não havia chance de sobrevivência. De repente, uma ideia se acendeu na mente de Zhou Wen. É impossível eu estar coberto de espelhos. Então, posso transformar minha armadura em um espelho. Zhou Wen pensou nessa possibilidade. O espelho de cristal formado pela Fera do Sol não poderia cobrir todo o seu corpo, mas se ele combinasse o espelho de cristal com outra besta companheira do tipo armadura, ele se transformaria em uma armadura semelhante a um espelho que refletia a luz. Embora a possibilidade fosse muito pequena, ele teve que tentar. Caso contrário, teria que encontrar um espelho maior para bloquear completamente seu corpo. Se não, seria impossível para ele se esquivar da explosão final do mundo de visão da tocha brilhante. No entanto, Zhou Wen só tinha uma Fera do Sol. A taxa de drop foi lamentavelmente baixa. Depois de tanto tempo farmando, Zhou Wen só conseguiu uma. Zhou Wen fez um estudo e percebeu que a Fera do Sol e as bestas companheiras do tipo armadura que possuía não tinham alta compatibilidade. Elas não chegaram nem a 40%, então a taxa de sucesso definitivamente não foi boa. Mesmo que conseguisse, o resultado poderia não se tornar uma armadura espelhada como Zhou Wen queria. Quem diria o que aconteceria depois que as duas bestas companheiras se combinassem? Zhou Wen pensou por um momento e planejou perguntar se havia alguma besta companheira do tipo armadura parecida com um espelho. Isso o pouparia de todos os problemas. Zhou Wen enviou uma mensagem para Li Xuan, mas Li Xuan não sabia onde encontrar tal armadura. Depois de perguntar a An Sheng novamente, An Sheng pensou por um tempo, mas também não conseguiu pensar em uma armadura que combinasse. De acordo com ele, a armadura que estava mais próxima da armadura que Zhou Wen mencionou deveria ser uma armadura feita de pesadelos de gelo. No entanto, de acordo com o que ele sabia, os pesadelos de gelo eram bestas companheiras míticas. Apenas o Distrito Norte tinha uma, e pertencia à família de Lance. No entanto, a armadura formada pelo pesadelo do gelo não pode ser considerada um espelho completo. Era como uma superfície de gelo lisa que podia refletir a luz até certo ponto, mas não era tão clara quanto um espelho real. Então, no final das contas, ainda é impossível. Zhou Wen ficou um pouco desapontado. Jovem mestre Wen, ficarei ausente em breve. Se precisar de alguma coisa, pode ligar para esse número. An Sheng enviou um número para Zhou Wen. Para onde você está indo? Zhou Wen perguntou. Eu não consegui aquele ovo companheiro mítico antes. No entanto, como não tenho energia essencial suficiente, incubar um ovo companheiro mítico colocará minha vida em perigo. Portanto, só posso usar alguns meios especiais.
Eu planejo ir para uma zona dimensional rica em energia essencial. Então, usarei alguns métodos especiais para chocar com sucesso o ovo companheiro mítico. Se for rápido, estarei de volta em 1 mês. Se demorar, provavelmente levará de 2 a 3 meses, disse Ansheng. Zhou Wen pensou e disse, Ansheng, quero ir para Zhuolu em um futuro próximo. Quando? Ansheng não perguntou por quê. Ele sabia que Zhou Wen tentaria depois de obter o dragão guardião de 6 asas. Ainda não decidi o horário. Ainda preciso fazer alguns preparativos. Entrarei em contato quando estiver pronto. Provavelmente levará algum tempo. Zhou Wen não tinha certeza de quando seria capaz de resolver o problema da armadura espelhada. No entanto, mesmo sem a armadura espelhada, Zhou Wen teve que fazer uma viagem o mais rápido possível. Não podia esperar mais. Por mais otimista que fosse, o ex-diretor provavelmente não tinha nenhuma esperança de sobrevivência. Agora, Zhou Wen só queria entrar e dar uma olhada, ou ele não seria capaz de se sentir à vontade. Se realmente não conseguisse obter a armadura espelhada, Zhou Wen planejava levar um enorme espelho feito de vidro temperado. Ele poderia colocar o espelho no espaço do caos e usá-lo para bloquear o mundo de visão da tocha brilhante do dragão da tocha quando o usasse. Esse movimento só poderia ser usado na realidade. Além disso, não havia sido verificado. Ele não sabia se um espelho comum poderia bloquear o mundo de visão da tocha brilhante. A menos que fosse absolutamente necessário, Zhou Wen não queria empregar esse passo. Tudo bem, vou chocar a besta companheira mítica o mais rápido possível e retornar. Ansheng ficou offline depois de responder a esta mensagem. Zhou Wen sabia que a viagem de Ansheng era definitivamente muito perigosa. Não foi difícil para Zhou Wen criar bestas companheiras que eram de um nível mais alto, mas para as pessoas comuns, era um assunto grave. Zhou Wen só podia orar para que Ansheng voltasse em segurança. Era impossível para ele impedi-lo de chocar a besta companheira mítica. Depois de entrar no templo novamente, Zhou Wen mais uma vez esfaqueou o dragão da tocha com o tridente dourado. Assim como da última vez, o corpo do dragão da tocha abriu inúmeros olhos enquanto usava o mundo de visão da tocha brilhante. Nesse instante, Zhou Wen trocou para o país perdido e usou o teletransporte para mudar sua localização. Ele queria ver se conseguia se esquivar do mundo de visão da tocha brilhante, mas foi tudo em vão. Depois que apareceu de seu teletransporte, ele foi diretamente morto pelo mundo de visão da tocha brilhante. Pelo que parece, além de encontrar um espelho suficientemente grande, a única maneira de dar certo é através da fusão. Zhou Wen realmente não conseguia pensar em outra solução. No entanto, ele só tinha uma fera do sol. Zhou Wen não a fundiu imediatamente. Em vez disso, ele continuou farmando o templo da música para ver se conseguia outra fera do sol. Ao mesmo tempo, Zhou Wen começou a pesquisar a primeira ordem do caos. Ele queria ver se conseguia condensar uma providência vital usando-a. Se a primeira ordem do caos pudesse condensar uma providência vital, poderia permitir que o ovo companheiro do manto da invisibilidade chocasse novamente. Com o manto da invisibilidade, ele pode ser capaz de quebrar o mundo da visão da tocha brilhante. A primeira ordem do caos era um pouco semelhante a outra arte de energia essencial que Zhou Wen havia cultivado, Sutra do Dao. Zhou Wen cruzou-os e rapidamente obteve informações sobre a primeira ordem do caos. No entanto, ainda havia algumas diferenças entre os dois. Depois de estudá-lo por 2 a 3 dias, Zhou Wen obteve informações sobre muitos mistérios profundos. Ele vagamente sentiu que a primeira ordem do caos estava passando por algumas mudanças estranhas, como se estivesse prestes a condensar uma providência vital. Nos últimos 2 ou 3 dias, Zhou Wen havia farmado Medusa e o Tridente Dourado mais algumas vezes, mas nada de bom caiu. Medusa soltou um cristal de habilidade que Zhou Wen não conseguiu absorver. A taxa de drop de 1/3 mencionada por Ansheng é verdadeira. Zhou Wen ficou extremamente intrigado. Fim do capítulo.
Capítulo 554, Quebrando o Casulo Branco novamente. Cerca de um terço do que Ansheng disse provavelmente estava correto. No entanto, essa era a taxa de drop global entre diferentes criaturas míticas. Eles nunca haviam matado consecutivamente as mesmas criaturas míticas. Na realidade, matar uma criatura mítica pode resultar em uma criatura mítica do mesmo tipo levar muito tempo para passar pela fenda dimensional. Pode levar um ano ou décadas. Não havia muita chance de matar a mesma criatura mítica. Algumas famílias tiveram bastante sorte. Eles passaram muito pouco tempo pesquisando uma criatura mítica. Depois de matá-la, eles teriam criaturas míticas do mesmo tipo aparecendo todos os anos por anos. Mesmo depois de matar muitas criaturas míticas, as chances de um ovo companheiro dropar permaneceu muito baixa. Somente quando alguém tivesse muita sorte é que um segundo ovo companheiro do mesmo tipo dropava. Isso era algo que só uma família com uma herança profunda poderia fazer. A família An tinha acabado de ganhar destaque há alguns anos. Eles haviam matado criaturas míticas, mas até agora, eles não tinham visto nenhuma criatura mítica do mesmo tipo. Na realidade, eles não tinham matado muitas criaturas míticas. Como eles poderiam ter muita experiência? Com o tempo, a família An pode ter um ovo companheiro mítico do mesmo tipo, mas a taxa de drop provavelmente seria inferior a um terço. Isso também envolvia o problema da singularidade. Bestas companheiras míticas como o dragão guardião de 6 asas podem produzir bestas companheiras do mesmo tipo, mas para criaturas como Fada da Banana e Ouvinte da Verdade, elas eram únicas. Era impossível ter uma segunda Fada da Banana ou um segundo Ouvinte da Verdade completamente idênticos aparecendo. Zhou Wen ainda não sabia se a alabarda dourada do deus da batalha e a medusa eram bestas companheiras míticas únicas. Ele só poderia confirmar depois de muito tempo de farm. Neste momento, Zhou Wen realmente não se importava com esse problema. Ele ainda estudava a primeira ordem do caos. Dizia a lenda que era a arte de energia essencial do caos da mitologia grega. O caos era provavelmente equivalente ao ovo que foi dividido por Pangu no mito do Distrito Leste. Representava um mundo caótico onde Yin e Yang ainda não haviam sido separados. O Sutra do Dao também estudou a natureza. Embora houvesse algumas diferenças entre os dois, ele poderia ser usado como referência. Não foi difícil para ele entender a profundidade da primeira ordem do caos. Em apenas 2 dias, Zhou Wen teve um avanço. A energia essencial em seu corpo circulou continuamente, transformando-se gradualmente em um estranho poder que se fundia com seu corpo e mente. Ele não conseguia ver o poder, mas podia sentir, por sua experiência, que era uma providência vital. Depois de condensar com sucesso a providência vital, Zhou Wen verificou seus atributos. Depois de mudar para a primeira ordem do caos, houve de fato uma providência vital adicional. Providência vital, corpo do caos. Zhou Wen experimentou. Este corpo do caos era muito semelhante ao seu corpo do Dao. Também foi extremamente eficaz na recuperação da energia essencial. Também fortaleceu seu corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo do Dao. Zhou Wen tentou usar seu corpo do caos para injetar energia essencial no manto da invisibilidade. O manto da invisibilidade vibrou ainda mais intensamente, como se estivesse prestes a sair de sua concha. Mas depois de uma longa vibração, ainda não saiu. Zhou Wen não conseguiu tirar o manto da invisibilidade depois de todo o seu trabalho árduo. Sabia que ainda lhe faltava alguma coisa. Ele provavelmente precisava esperar que a primeira ordem do caos condensasse uma alma vital antes de poder eclodi-lo. Não será tão fácil condensar uma alma vital. Essas artes de energia essencial são simuladas pelo Sutra Imortal Perdido, não algo que eu realmente dominei. Anteriormente, essas almas vitais eram condensadas absorvendo um atributo especial. Para condensar uma alma vital para a primeira ordem do caos, talvez tenho que fazer algo semelhante, certo? Zhou Wen secretamente calculou em seu coração. Anteriormente, o corpo do Dao absorveu o atributo tabu e condensou uma alma vital.
E o atributo tabu foi porque eu absorvi o sangue da criatura dentro do casulo do formigueiro. Será que posso ajudar a primeira ordem do caos a condensar uma alma vital se eu obtiver outra gota de sangue? Devido às semelhanças entre a primeira ordem do caos e o Sutra do Tao, Zhou Wen sentiu que era provavelmente mais fácil para a primeira ordem do caos condensar uma alma vital do que a Sutra da perfeição da sabedoria menor. Afinal, ele teve experiências semelhantes. O que lhe faltava agora era uma gota de sangue. Isso porque Zhou Wen não tinha o físico necessário para cultivar a primeira ordem do caos. Foi puramente simulado pelo Sutra Imortal Perdido. Para condensar uma alma vital, ele precisava de um alicerce. Tendo descoberto isso, Zhou Wen abriu a dungeon do formigueiro e foi para a cidade das formigas. Ele não ia ao formigueiro há dias. Agora, de repente, ele sentiu como se estivesse em um sonho. Era como se ele tivesse acabado de obter o telefone misterioso e o momento em que ele tinha começado a farmar formigas fosse ontem. No entanto, as formigas aqui foram completamente incapazes de prejudicá-lo. Qualquer besta companheira ao lado de Zhou Wen poderia acabar com elas. A rainha da fornalha de fogo jogou uma bola de chamas, queimando grandes quantidades de formigas até a morte. As notificações dele matando criaturas dimensionais inundaram a tela. Para Zhou Wen, a formiga voadora dourada era algo que ele poderia matar facilmente. O dragão guardião a golpeou até a morte com um único golpe de sua garra, semelhante a esmagar uma formiga. Além desse casulo branco, já vi dois. Um era protegido por um dragão branco, enquanto o outro é protegido pela mãe do filhote. São criaturas míticas extremamente aterrorizantes. Em comparação, a guardiã, formiga voadora dourada, é altamente carente de qualificações. Não vendo nada dropar da formiga voadora dourada, Zhou Wen voou direto para o casulo branco. Ele convocou o alabarda dourada do deus da batalha. Ele segurou o tridente em ambas as mãos, enquanto o dragão guardião de 6 asas ficou na frente para protegê-lo. A última vez que Zhou Wen veio, ele havia sido morto instantaneamente pela criatura dentro do casulo branco. Embora sua força tivesse melhorado muito e ele tivesse 2 autênticas bestas companheiras míticas, ele ainda sentia que provavelmente não era páreo para a criatura dentro do casulo. Ataque! Zhou Wen segurou seu tridente com força enquanto olhava atentamente para o casulo branco. Ao ouvir o comando, as asas do dragão guardião de 6 asas se transformaram em fluxos de luz e cortaram o casulo branco como 6 lâminas. O dragão guardião de 6 asas ainda era bastante poderoso. Suas asas de dragão cortaram o casulo branco, revelando a criatura que estava enrolada dentro. Zhou Wen não hesitou. No instante em que o casulo branco foi rasgado, o tridente dourado esfaqueou a criatura. Ele usou todas as suas forças. Este ataque foi o seu ataque mais rápido até o momento. Embora Zhou Wen sentisse que não era páreo para a criatura dentro do casulo, não foi difícil obter uma gota de sangue. Afinal, ele já havia tido sucesso antes, quando estava mais fraco do que agora. Além disso, ele já havia usado o tridente dourado e o acoplou ao teletransporte do país perdido para matar Medusa por trás com um golpe. Isso provou o poderoso poder destrutivo do tridente dourado. Zhou Wen pensou que se a criatura dentro do casulo não se defendesse a tempo, ele poderia ser capaz de dar sorte e matá-la. O que será que dropará se ela morrer? Um pensamento passou pela mente de Zhou Wen. Foi só um instante. A luz divina dourada na ponta do tridente dourado estava prestes a esfaquear a criatura dentro do casulo. A criatura nem levantou a cabeça para olhar para o avatar cor de sangue. O coração de Zhou Wen disparou. Assim que pensou que estava prestes a ter sucesso, o tridente dourado parou de repente. Passou do movimento extremo para a quietude extrema. Demorou apenas um instante. Uma mão branca como a neve agarrou-se à lâmina do tridente dourado. A lâmina incomparavelmente afiada era incapaz de cortar os dedos justos e finos. A criatura no casulo finalmente levantou a cabeça. Virou a cabeça e olhou para o avatar cor de sangue com seus olhos demoníacos. @azul, ao que parece o autor esqueceu do casulo na carruagem em Zuolu.
Ah, e esse casulo do formigueiro era dourado antes, creio que o autor esqueceu disso também. Seta curva da direita para a esquerda. Fim do capítulo. Capítulo 555, O Guardião Aterrorizante. O coração de Zhou Wen parou por um momento quando sentiu algo errado. Ele subconscientemente mudou para o imperador antigo insurgente e usou o corpo verdadeiro do dragão demoníaco. O dragão guardião de 6 asas rugiu e cuspiu um sopro de dragão. Bum! O avatar cor de sangue e o dragão guardião sentiram como se tivessem sido atingidos por um raio. As mãos do avatar cor de sangue involuntariamente liberaram o alabarda dourada do deus da batalha enquanto seu corpo voava para trás. Como uma bala de canhão, eles bateram na parede da montanha, produzindo um grande e pequeno buraco. Zhou Wen sentiu que o avatar cor de sangue estava gravemente ferido, mas felizmente, não estava morto. Desta vez, não foi instantaneamente morto pela criatura dentro do casulo. Quando estava prestes a deixar a caverna, viu um raio dourado brilhar à sua frente. O alabarda dourada do deus da batalha sobrevoou e pregou o corpo do avatar cor de sangue. Ela penetrou em seu peito e a tela do jogo instantaneamente ficou preta. Esse guardião é um pouco forte demais. O serafim de 6 asas deve ser muito mais fraco que ela, certo? Zhou Wen estava um pouco deprimido. Ele só queria pegar uma gota de sangue, mas mesmo assim acabou sendo morto. No entanto, Zhou Wen percebeu algo. Seu encontro com ela desta vez foi claramente diferente de antes. Seu corpo parecia ter crescido bastante. Na primeira vez, a criatura no casulo ainda estava dormindo. Ela só acordou depois que ele a machucou. Desta vez, era óbvio que ela havia acordado completamente. Seu corpo também havia se desenvolvido mais perfeitamente. Cada vez que ele a via, ela era um pouco diferente. Isso era claramente diferente das outras criaturas dimensionais no jogo. De acordo com a Teu Arconte, as criaturas nos casulos devem ser os guardiões das várias espécies. Então, posso pingar meu sangue no casulo como John? Se eu conseguir a aprovação dela, ela vai se tornar minha tutora. Parece que ela é claramente muito mais forte do que o serafim de 6 asas. Esse pensamento passou pela mente de Zhou Wen. No entanto, foi apenas por um instante. Ele tinha muitos segredos. Ele definitivamente não podia deixar que um ser inteligente que pudesse traí-lo o seguisse toda hora e dia. Como não posso fazer isso à força, vou ter que atacar sorrateiramente. Zhou Wen entrou na cidade das formigas novamente, mas ele tinha aprendido sua lição desta vez. Ele não enfrentou diretamente a criatura dentro do casulo. Primeiro, ele usou o dragão guardião de 6 asas como isca. O avatar cor de sangue e a acento circunflexo bebê demoníaca se esconderam no lago de mel de formiga, silenciosamente esperando por uma oportunidade. O dragão guardião de 6 asas abriu o casulo branco. A criatura dentro do casulo apenas deu uma olhada nele antes de ser enviado voando. Do ponto de vista de um terceiro, foi ainda mais chocante. O poderoso dragão guardião de 6 asas já era considerado uma criatura mítica de alto nível, mas seu enorme corpo foi realmente lançado por seu olhar. Zhou Wen e a bebê demoníaca não ficaram parados. O avatar cor de sangue com a alabarda dourada do deus da batalha instantaneamente se teletransportou atrás da criatura dentro do casulo. A ponta do alabarda dourada do deus da batalha estava prestes a tocar suas costas. Contanto que Zhou Wen a empurrasse um pouco mais para frente, a luz divina dourada poderia perfurar sua pele e fazer com que uma gota de sangue escorresse. No entanto, assim que Zhou Wen se teletransportou, viu a criatura virar a cabeça para olhar para ele. Bum! O corpo de Zhou Wen voou como uma bala de canhão. Logo, a tela do jogo ficou preta novamente. O guardião está realmente apenas no estágio mítico. Além da Teu Arconte, cuja força é desconhecida, ela é muitas vezes mais forte do que qualquer criatura mítica que eu já vi. Zhou Wen sentiu que ela não era tão simples quanto uma criatura mítica. O dragão guardião de 6 asas era considerado uma criatura mítica de alto nível.
Embora não tenha nenhum milagre ofensivo, não deveria ter sido tão facilmente morto por alguém do mesmo nível. Zhou Wen suspeitava que o guardião poderia romper os limites do estágio mítico. Se não, isso significava que suas habilidades, alma vital e outros aspectos eram incomparáveis. Depois de morrer 2 vezes, Zhou Wen não foi para a cidade das formigas novamente. Teo Arconte, como o guardião que você mencionou da última vez pode ser contratado. Zhou Wen enviou uma mensagem de sondagem a Teo Arconte. No entanto, a Teo Arconte não respondeu. Ele não sabia o que ela estava fazendo. Ele não a tinha visto aparecer recentemente. Antes de Zhou Wen ir para a cidade das formigas novamente, ele precisava pensar em uma solução perfeita. Fazer tentativas cegas era inútil. Será que o espelho de cristal transformado de uma fera do sol pode refletir seu olhar? Zhou Wen pensou enquanto farmava. Ding! De repente, um som estranho entrou nos ouvidos de Zhou Wen. Ele virou a cabeça e viu um ovo companheiro cair ao lado do dragão guardião de 6 asas. Era um ovo companheiro da fera do sol. Zhou Wen ficou encantado quando foi apressadamente pegar o ovo companheiro. Depois de chocá-lo, ele teve outra besta companheira da fera do sol. Seus atributos eram praticamente os mesmos. Infelizmente, o espelho de cristal era muito pequeno. Mesmo com 2 espelhos de cristal, eles não conseguiam bloquear completamente o corpo de Zhou Wen. Há 2 espelhos de cristal. Posso tentar a fusão. Zhou Wen decidiu tentar. Se pudesse produzir uma armadura de espelho de corpo inteiro, todo o seu corpo seria equivalente a um espelho. O mundo de visão da tocha brilhante do dragão da tocha seria naturalmente inútil para ele. No entanto, a compatibilidade do espelho de cristal com as bestas de armadura era muito baixa. Com uma compatibilidade de fusão de cerca de 40%, a falha foi fácil. Normalmente, a armadura é feita de metal, enquanto o espelho da fera do sol é de cristal. Será esta a razão pela qual a compatibilidade é relativamente baixa? Zhou Wen pensou por um momento antes de ir para o palácio do demônio amaldiçoado e farmar uma besta companheira de armadura de pedra. Ele os colocou juntos e, de fato, a compatibilidade foi muito maior, chegando a 61. De fato, é o caso. No entanto, as habilidades e a providência vital desta armadura de pedra são muito ruins. Mais importante ainda, esta não é uma armadura de corpo inteiro. Não tem como cobrir todo o meu corpo. Zhou Wen pesquisou online e descobriu que havia um grande número de bestas companheiras do tipo Jade que poderiam se tornar armaduras de corpo inteiro. Depois de analisar muitas informações, Zhou Wen decidiu comprar uma besta companheira do tipo armadura de Jade para fundir. Ele ainda tinha um grande número de cristais essenciais. Não foi difícil comprar um ovo companheira épico. Zhou Wen decidiu dirigir-se à loja de ovo companheiro. Quaisquer que sejam os ovos companheiros online também poderiam estar à venda nas lojas locais. No entanto, Zhou Wen não foi à loja de Qin Shi Yuan. Ele tinha uma sensação irritante de que havia algo errado com Qin Shi Yuan. Se pudesse evitá-lo, preferia não interagir com ele. Zhou Wen lembrou que seu colega de classe, Lu Xuan, era dono de uma loja de bestas companheiras. Portanto, ele entrou em contato com Lu Xuan e perguntou sobre bestas do tipo armadura de Jade. Lu Xuan disse que sua loja deveria ter uma, mas ainda precisava dar uma olhada antes de poder descrevê-la em detalhes. Ele disse a Zhou Wen para visitar sua loja. Quando Zhou Wen chegou à loja de Lu Xuan se aproximou. As bestas companheiras do tipo armadura de Jade são consideradas bastante comuns. Em comparação com a armadura de metal e madeira, o preço da armadura de Jade é relativamente barato, mas não muito. Afinal, você quer um ovo companheiro épico. Lu Xuan levou pessoalmente Zhou Wen à sua loja para ver as bestas companheiras do tipo armadura de Jade. Existe armadura de Jade que pode envolver todo o corpo. É melhor se não houver nenhuma lacuna. Zhou Wen perguntou enquanto olhava ao redor. Realmente não é fácil de encontrar. A armadura de Jade é pesada para começar.
Se for armadura de corpo inteiro, é inconveniente para o movimento. Lu Xuan pensou por um momento antes de dizer: no entanto, temos um ovo companheiro épico como esse em nossa loja, mas em termos de preço, pode ser mais caro do que o ovo companheiro épico comum. Fim do capítulo. Capítulo 556, Matando o Dragão da Tocha. Zhou Wen saiu da loja com um ovo companheiro do tipo jade cristalino em sua bolsa. Este ovo companheiro era um terracota de jade épico. Ele havia sido dropado da zona dimensional de uma tumba ancestral. Havia mais terracota de argila e terracota de bronze. A terracota de jade era uma raça rara. Este tipo de terracota tinha armaduras como formas companheiras. Como a terracota de jade era rara, era muito mais cara. Zhou Wen usou seu telefone para olhar os atributos do ovo companheiro da terracota de jade. Era muito bom e pode ser considerado um estágio épico de alto nível. Terracota de jade protetora do espírito, épico. Providência vital, eternamente jovem e imortal. Alma vital, espírito guardião. Força, 39. Velocidade, 28. Constituição, 40. Energia essencial, 40. Habilidade dotada, escudo de jade claro. Forma equipada, armadura. Além da velocidade, a terracota de jade protetora do espírito estava no ápice do estágio épico. No entanto, Zhou Wen só queria sua forma equipada. A velocidade não importava, ele havia usado seu telefone para combinar com a Fera do Sol. A terracota de jade protetora do espírito tinha uma compatibilidade de 91% com a Fera do Sol, que era muito maior do que a armadura de pedra. Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen mal podia esperar para chocar a terracota de jade protetora do espírito. Em seguida, ele a colocou no mesmo painel com a Fera do Sol. Espero que haja um bom resultado. Zhou Wen gastou todo o seu dinheiro para comprar a terracota de jade protetora do espírito. Embora ele tivesse muitos cristais essenciais, ele não podia sacá-los. Naturalmente, ele não poderia usá-los para pagamento direto. A fusão da armadura e do espelho teria um final perfeito, uma armadura de superfície espelhada, como a imaginação de Zhou Wen. Zhou Wen não tinha confiança. No entanto, ele não teve escolha a não ser tentar. Vendo as duas bestas companheiras emitirem um brilho resplandecente e gradualmente se fundirem em uma, o coração de Zhou Wen saltou para sua garganta. A fusão foi bem sucedida, mas o sucesso não foi o ponto principal. Foi muito difícil falhar com 91% de compatibilidade. Se poderia se tornar o que Zhou Wen precisava era o ponto crucial. Depois de um tempo, Zhou Wen sentiu que algo estava errado. Por que a luz não se dissipou? Olhando com cuidado, ela já havia sido fundido com sucesso. No entanto, a nova besta companheira emitiu um brilho resplandecente como o sol, impedindo Zhou Wen de vê-la claramente. Depois de olhar mais de perto, ele percebeu que a nova besta companheira era como um cristal e estava emitindo uma luz deslumbrante. Ainda estava na forma de terracota de jade. Por favor, que seja armadura, ele ficou encantado e rapidamente conferiu as informações sobre sua nova besta companheira. Espírito do cristal de jade, épico. Providência vital, eternamente jovem e imortal. Alma vital, espírito guardião. Força, 40. Velocidade, 31. Constituição, 40. Energia essencial, 40. Habilidade dotada, escudo de luz de cristal de jade. Forma equipada, armadura. Zhou Wen ficou muito feliz quando convocou apressadamente o espírito do cristal de jade na sua forma equipada. Logo, uma armadura de cristal apareceu ao seu redor, envolvendo todo o seu corpo. Zhou Wen se olhou no espelho e quase pulou empolgado. A armadura em seu corpo era como um espelho cristalino, refletindo claramente tudo ao seu redor. Num ápice, imaginou que seu corpo havia desaparecido. Zhou Wen sentiu como se tivesse comido o fruto da vida. Todos os seus poros efervesceram de prazer. Ele nunca tinha tido uma fusão tão suave e bem-sucedida de bestas companheiras. Para Zhou Wen, foi um milagre.
Ele mal podia esperar para entrar no jogo e ir para o templo com a armadura do espírito do cristal de jade. Ele queria ver se tal armadura poderia bloquear o mundo da visão da tocha brilhante. Assim como antes, Zhou Wen voou atrás do dragão da tocha e apunhalou a alabarda dourada do deus da batalha em suas costas. Em meio à dor, fileiras de olhos apareceram em ambos os lados do corpo. Cada olho tinha a habilidade, mundo da visão da tocha brilhante. Quase instantaneamente, as asas de dragão nas costas de Zhou Wen e a alabarda dourada do deus da batalha em sua mão desapareceram. Elas refletiram nos olhos do dragão da tocha, mas o avatar cor de sangue na armadura do espírito do cristal de jade estava bem. Funciona mesmo. Zhou Wen sentiu-se aliviado. Ele sabia que poderia finalmente matar o dragão da tocha. Como esperado, o estado enfurecido do dragão da tocha não durou muito tempo. Em apenas um minuto, além de seu par de olhos de cobra, o resto de seus olhos se fechou. No entanto, aquele minuto parecia um século para Zhou Wen. Sem o aumento de velocidade das asas de dragão, Zhou Wen achou difícil se esquivar usando apenas o imortal voador transcendente. Ele quase foi morto algumas vezes. Felizmente, com a energia essencial infinita da matadora apoiando-o, Zhou Wen manteve seu imortal voador transcendente ativo. Ao mesmo tempo, ele usou passos fantasmas. Sob alta pressão, ele fundiu as duas habilidades de energia essencial e constantemente se deslocou entre as colunas no palácio. Ele conseguiu sobreviver até que, finalmente, os olhos no corpo do dragão da tocha se fecharam. Depois que o dragão da tocha fechou os olhos, sua aura enfraqueceu muito. Era como se tivesse drenado toda a sua energia. No entanto, sem o alabarda dourada do deus da batalha, Zhou Wen não poderia matá-lo. No final, ele ainda foi morto pelo dragão da tocha. Zhou Wen não se sentiu deprimido com a morte. Ele estava calmo. Ele sabia que poderia finalmente ir às ruínas para matar o dragão da tocha. Ele pingou mais uma gota de sangue para reviver e entrou na dungeon do jogo. Agora, Zhou Wen estava especialmente calmo porque sabia que o dragão da tocha não era mais seu obstáculo. Ele chegou na frente do dragão da tocha mais uma vez. No instante em que a alabarda dourada do deus da batalha esfaqueou o dragão da tocha, Zhou Wen desconvocou ela e as asas de dragão e rapidamente recuou. Como esperado, os olhos do dragão da tocha se abriram por todo o corpo como antes. Zhou Wen continuou usando sua técnica de movimento para circular em torno das colunas de metal. O dragão da tocha, que estava coberto de olhos, perseguiu-o desesperadamente como uma lanterna. Segundos se passaram. Depois de mal se manter por um minuto, os olhos no dragão da tocha se fecharam completamente. Seu corpo parecia murchar enquanto seu corpo maciço parecia encolher. Agora, chegou a minha vez. Zhou Wen convocou as asas do dragão e a alabarda dourada do deus da batalha novamente enquanto seus olhos brilhavam. Depois de trabalhar duro por tanto tempo, ele finalmente havia superado essa montanha aparentemente impossível. Como que sentindo a mudança na aura de Zhou Wen, o dragão da tocha se encolheu de medo. É tarde demais para ter medo agora. Zhou Wen bateu as asas de dragão em suas costas e instantaneamente apareceu ao lado do dragão da tocha. A luz divina dourada, na ponta da alabarda dourada do deus da batalha rasgou a névoa venenosa ao redor do dragão da tocha e apunhalou seu corpo. O sangue jorrou quando a luz divina dourada rasgou as escamas e a carne do dragão da tocha. Em meio a um grito agudo, o dragão da tocha expeliu fumaça venenosa enquanto feixes negros saíam das escamas de seu corpo. No entanto, já estava no seu limite. Seu poder era muito mais fraco do que antes, tornando impossível para ele ferir Zhou Wen. A figura de Zhou Wen brilhava quando a alabarda dourada do deus da batalha constantemente rasgava a carne do dragão da tocha. O palácio estava cheio de sangue de dragão. O poderoso dragão da tocha finalmente desabou aos pés de Zhou Wen. Quando o gigantesco corpo desabou, todo o palácio pareceu tremer. Olhando para o cadáver do dragão da tocha na poça de sangue, Zhou Wen sentiu uma sensação indescritível de alegria. Ding!
Quando o cadáver do dragão da tocha desapareceu lentamente, um cristal preto caiu. Fim do capítulo. Capítulo 557, o último dia do intercâmbio. Criatura mítica morta, dragão da tocha filhote. Cristal dimensional descoberto. Essa coisa, é um filhote. Zhou Wen não pôde deixar de se surpreender. Se fosse um dragão da tocha adulto, ele se perguntava o quão forte seria. Apenas um cristal dimensional caiu. Quando Zhou Wen viu o número, ele pensou que era apenas um cristal dimensional comum. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco decepcionado. No entanto, após um exame cuidadoso, ele viu que era um cristal dimensional espacial de 37 pontos. É um atributo espacial raro, e são 37 pontos. Zhou Wen ficou muito feliz quando absorveu apressadamente o cristal espacial. Fios de energia estranha se fundiram no corpo de Zhou Wen, fazendo-o sentir que seu corpo havia mudado, mas ele não podia dizer quais mudanças haviam acontecido. Depois que o cristal espacial foi completamente absorvido, Zhou Wen viu o atributo espacial entre seus atributos raros chegar a 37. Atributo espacial 37. O requisito para o cristal da Lira de Jade é 41 pontos de constituição, 21 de espacial, e uma providência e alma vital espaciais. Em outras palavras, contanto que eu aumente minha constituição para 41 pontos, posso absorver a habilidade do cristal da Lira de Jade. Zhou Wen ainda estava de olho no cristal da Lira de Jade. Embora nenhum ovo companheiro tenha caído, um atributo especial ainda era extremamente valioso. Zhou Wen estava satisfeito e planejava matá-lo novamente. Infelizmente, o dragão da tocha era igual à alabarda dourada do deus da batalha. Não apareceu imediatamente depois que ele reiniciou a dungeon. Provavelmente levaria 24 horas até que o dragão da tocha filhote aparecesse novamente. É hora de ir para Zuolu. Zhou Wen planejava ir para Zuolu enquanto esperava a dungeon reiniciar. Contanto que ele farmasse mais 2 vezes e confirmasse que poderia matar o dragão da tocha com segurança, ele entraria imediatamente nas ruínas. Ele podia ignorar o filhote e o antílope. Se os dois não vissem Zhou Wen retornar, eles definitivamente iriam para a casa de Wang Lu para comida e bebida gratuitas. Eles não morreriam de fome. Zhou Wen planejava comprar alguns itens antes de ir para Zuolu. Assim que ele saiu do Jardim das 4 Estações, ele esbarrou em Ming Xiu e Tian Zhenzen, que estavam procurando por ele. Treinador, nosso intercâmbio está prestes a acabar. Vim me despedir antes de partirmos, disse Ming Xiu. Tão rápido? Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Ele não percebeu que já havia passado 3 meses desde que Ming Xiu chegou. Seus dias de jogo realmente passaram rápido. Os 3 meses terminam depois de amanhã. Receio que a academia tenha outros arranjos e que eu não possa me despedir de vocês, então vim antes da hora, disse Ming Xiu. Zhou Wen não sabia o que dizer. Não era bom em palavras, nem gostava de fazer discursos de despedida. Treinador, se você tiver tempo, pode lutar comigo de novo antes de eu ir. Ming Xiu claramente não era o tipo de pessoa que convidava outras pessoas para um jantar de despedida. Ele não estava aqui apenas para se despedir de Zhou Wen. Eu posso fazer isso agora, disse Zhou Wen com um aceno de cabeça. Vamos para o campo de treinamento. Melhorei muito recentemente. Embora não tenha avançado para o estágio épico, já tenho alguns insights, disse Ming Xiu animado. Os 3 chegaram ao campo de treinamento e encontraram uma sala vazia. Tian Zhenzen ficou ao lado e assistiu à batalha. Zhou Wen e Ming Xiu pegaram suas armas de treino e se posicionaram. Treinador, por favor, me dê sua orientação. Com a espada na mão, o temperamento de Ming Xiu mudou instantaneamente. A gentileza de antes desapareceu. Seu ser era ainda mais aterrorizante e frio do que a espada em sua mão. Zhou Wen empunhava a espada de prática e exibiu a postura do imortal voador transcendente. Desde que Ming Xiu especialmente veio para lutar com ele antes de sair, Zhou Wen não queria negá-lo. Ming Xiu segurou sua espada.
No instante em que sua aura atingiu seu auge, ele desembainhou sua espada e se transformou em um fluxo de luz que apunhalou Zhou Wen. Era como o último raio de luz no horizonte durante o pôr do sol. A espada de Ming Xiu era linda e resoluta. Foi o último raio de luz, e também a última floração. Embora ambos estivessem focados na velocidade, as técnicas de espada de Ming Xiu e as técnicas de sabre de Feng Qiuyan exalavam uma sensação completamente diferente. Tian Zhenzen assistiu ao ataque de Ming Xiu pelo lado. Seus olhos se encheram de expectativa, esperando que o ataque surpreendesse Zhou Wen. Ela vinha praticando com Ming Xiu o tempo todo. Ela sabia quanta dificuldade Ming Xiu havia sofrido para aprimorar seu manejo, e também sabia o quanto Ming Xiu havia melhorado em tão pouco tempo. Embora ela soubesse que Ming Xiu não poderia derrotar Zhou Wen, ela também desejava ver um olhar de surpresa no rosto de Zhou Wen. Essa foi a maior recompensa pelo trabalho árduo de Ming Xiu. Tian Zhenzen sabia muito bem que a expressão chocada de Zhou Wen era mais importante do que o elogio de qualquer outra pessoa a Ming Xiu. No entanto, Zhou Wen não mostrou nenhuma expressão. Com um leve movimento de sua espada de prática, ele bloqueou a espada de Ming Xiu. Embora a espada de Ming Xiu fosse rápida e implacável, ainda era muito lenta para Zhou Wen. Ming Xiu não pôde deixar de se sentir um pouco desanimado quando viu Zhou Wen bloquear facilmente sua espada que estava infundida com tudo. Ele ficou ali com a espada na mão. O que você está esperando? Continue, disse Zhou Wen quando viu Ming Xiu fazer uma pausa. Os olhos de Ming Xiu se estreitaram. Ele segurou a espada em sua mão com força e a balançou novamente. Como antes, sua espada era tão rápida quanto um raio. No entanto, Zhou Wen ainda brandiu casualmente sua espada e bloqueou a espada de Ming Xiu. No entanto, desta vez, Ming Xiu não hesitou ou parou quando atacou novamente. Tian Zhenzen encheu-se de desilusão. Ming Xiu claramente se esforçou muito, mas Zhou Wen ainda era capaz de bloquear facilmente sua arte de espada. Ming Xiu constantemente atacou Zhou Wen de todas as direções. Sua técnica de espada era como meteoros que atravessavam o céu, mas Zhou Wen não usou seu golpe mais forte. Ele, inclusive, permaneceu no local. Tudo o que ele fez foi agitar sua espada e bloquear os ataques de Ming Xiu. Tian Zhenzen não pôde deixar de sorrir amargamente. Ela sabia que a diferença entre os dois era muito grande. Foi tão grande que deixaria qualquer um em desespero. Olhando para Ming Xiu, que constantemente atacou Zhou Wen, mas não conseguiu fazê-lo sequer dar um único passo, Tian Zhenzen sentiu seu coração quase se despedaçar. Ela realmente não queria ver Ming Xiu sofrer um golpe desses. Ming Xiu havia se esforçado tanto para melhorar suas técnicas de espada que, quando elas falharam, ela quis correr para frente e impedi-lo de continuar a batalha. Ela não queria que Ming Xiu sofresse tamanha humilhação novamente. Se eu fosse você, não o perturbaria. Uma voz soou ao lado dela. Tian Zhenzen estava muito absorvida e não tinha notado o recém-chegado ao seu lado. Presidente Wei. Tian Zhenzen virou-se e percebeu que a pessoa era o presidente do conselho estudantil, o Wei Ge. O Wei Ge olhou para a batalha entre Zhou Wen e Ming Xiu e disse: ninguém nasce para ser um vencedor. Todo homem experimentara inúmeros fracassos em sua vida. No entanto, alguns homens nunca mais se levantam depois de falhar. Quanto aos outros, eles se levantarão e continuarão avançando depois de falhar, tornando-se gênios aos olhos das massas. Confie nele. Não fique na frente dele. Não bloqueie o caminho dele. Basta confiar nele. Tian Zhenzen não o entendeu, mas suas palavras dissiparam sua vontade de se precipitar. A espada de Ming Xiu constantemente cortava, mas também era constantemente bloqueada por Zhou Wen. Os olhos de Wei Ge se estreitaram. Ele podia dizer que a técnica de espada de Ming Xiu estava evoluindo. Ele estava procurando todas as possibilidades. Enquanto pudesse se levantar e continuar avançando, ele não perderia. Fim do capítulo. Capítulo 558, Arte da Espada do Amanhã.
A arte da espada de Zhou Wen parecia comum, mas ele já havia usado a técnica do imortal voador transcendente. No entanto, ele não tomou a iniciativa de atacar e apenas a usou para defender. Ninguém podia dizer o que havia de tão profundo nisso. No entanto, mesmo a defesa sozinha deu muita pressão a Ming Xiu. Assim como quando Zhou Wen e Xia Xuanhui lutaram, Xia Xuanhui usou o caminho para arrebatar o céu, para pressionar Zhou Wen. No entanto, a técnica de movimento de Zhou Wen não era o caminho para arrebatar o céu. Não foi tão agressiva assim. Ele estava apenas defendendo, mas isso fez Ming Xiu sentir como se ele fosse morto por Zhou Wen se não atacasse. Portanto, Ming Xiu só poderia atacar e atacar continuamente. Se fosse uma pessoa comum, sob tamanha pressão, provavelmente se assustaria. Sua força de vontade logo desmoronaria, e eles desistiriam de resistir ou acabariam arriscando suas vidas. No entanto, Ming Xiu não desistiu. Sob tanta pressão, ele constantemente procurou uma oportunidade para derrotar Zhou Wen. Ele constantemente atacava com sua espada. Isso não vai adiantar, isso também não. Ming Xiu continuou tentando, mas não importa quão rápida sua espada fosse, não importa quão linda fosse sua técnica, ou quão brilhantes fossem seus golpes, eles foram perfeitamente parados. O que eu tenho que fazer para furar a defesa do treinador? Ming Xiu já tinha tentado o seu melhor. Ele já havia tentado tudo o que podia, mas não conseguia pensar em métodos melhores. Ming Xiu sabia que isso não poderia continuar. Uma vez que sua linha de pensamento fosse cortada, o poder de sua espada enfraqueceria. Quando isso acontecesse, Zhou Wen contra-atacaria. Esta foi sua última batalha com Zhou Wen antes de partir. Ele não queria terminar assim. O que devo fazer? O que devo fazer? Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Ming Xiu. Ming Xiu de repente sentiu que essa situação era um pouco familiar. Ele parecia ter experimentado isso antes. Logo, Ming Xiu se lembrou porque essa situação era tão familiar. Foi porque ele enfrentou a mesma situação quando era jovem. Naquela época, não fazia muito tempo que ele começou a praticar suas técnicas de espada. Ele era pequeno e fraco em força, tinha apenas 3 anos de idade. Os outros alunos que praticavam com ele já tinham 6 ou 7 anos. Portanto, durante qualquer sparring, a diferença de força era enorme e Ming Xiu sempre era derrotado por seus colegas de classe porque era muito fraco. Perdeu terrivelmente nos sparrings diários. Com o temperamento de Ming Xiu, ele naturalmente não podia aceitar isso. Naquela época, ele muitas vezes pensava que se pudesse crescer mais rápido e se tornar tão forte quanto seus colegas de classe, ele definitivamente não perderia. Infelizmente, era impossível para ele crescer da noite para o dia. No entanto, desde então, Ming Xiu constantemente aumentava a aposta quando se tratava de treinamento. Ele continuou aprimorando suas habilidades. Embora fosse muito jovem, depois de alguns meses ele foi capaz de lutar contra seus colegas de classe que eram alguns anos mais velhos do que ele. 1 ano depois, nenhum colega era páreo. A situação naquela época era a mesma da situação atual. Zhou Wen era muito mais forte do que ele em todos os aspectos. A diferença é que, mesmo com técnica, ele ainda não conseguiu superar Zhou Wen. Quando eu era jovem, não conseguia realizar essa fantasia. Mas agora, não é impossível. Eu posso fazer de outra forma. Ming Xiu parecia ter tomado uma decisão em seu coração, e seu olhar ficou mais aguçado. Seu olhar é diferente, disse Wei Ge com os olhos estreitos. O que você quer dizer que o olhar dele é diferente? Tian Zhenzen perguntou duvidosamente. Veja o próximo movimento dele. Talvez este seja um momento muito importante em sua vida, disse Wei Ge, sem dar detalhes. Tian Zhenzen não teve escolha a não ser olhar para Ming Xiu. Ela queria saber o quão diferente seria seu próximo ataque. Ming Xiu segurava sua espada enquanto brilhos de espada cintilavam como meteoros. Do ponto de vista de Tian Zhenzen, este ataque não foi diferente de muitos de seus ataques anteriores.
Todos eles eram tão rápidos e furiosos, mas tais golpes não conseguiram derrotar Zhou Wen. Ela já tinha visto inúmeras vezes. Uma arte de espada tão magnífica tinha sido facilmente bloqueada por Zhou Wen. Não houve exceção. De fato, a espada de Zhou Wen bloqueou a espada de Ming Xiu novamente, mas no instante em que as duas espadas se chocaram, todos ficaram surpresos ao perceber que a espada de Zhou Wen havia errado. Não conseguiu bloquear a espada de Ming Xiu. Quanto à espada de Ming Xiu, ela agiu como um estudante tardio. Depois que a espada de Zhou Wen varreu, a espada de Ming Xiu avançou em direção ao coração de Zhou Wen. Isso! Zhou Wen cometeu um erro. Tian Zhenzen pulou emocionada. Ela pensou que era um erro de Zhou Wen. Clang! No entanto, no momento seguinte, o punho da espada de Zhou Wen desceu e atingiu a ponta da espada de Ming Xiu. Ele enviou a espada de Ming Xiu para o lado, impedindo-o de esfaqueá-lo. Esse não foi um erro de Zhou Wen, mas um resultado das ações deliberadas de Ming Xiu. A espada tardia nem foi vista por Zhou Wen. Quase o atingiu. É muito interessante. O Eiji revelou uma expressão provocativa. Ming Xiu já havia cessado seu ataque. Ele não continuou lutando e embainhou sua espada. A mão empunhando a espada de Zhou Wen desceu quando ele permitiu que a ponta da espada grudasse no chão. Arte de espada legal. Qual o nome desse golpe? Zhou Wen perguntou a Ming Xiu. Ainda não tem nome. Treinador, se você não se importa, pode dar um nome, disse Ming Xiu. Zhou Wen não recusou. Depois de pensar um pouco, ele disse, já que é um golpe tardio, vamos chamá-lo de Arte da Espada do Amanhã. Espada do Amanhã, Arte da Espada do Amanhã, tudo bem, vou chamá-lo de Arte da Espada do Amanhã. Ming Xiu parecia gostar muito desse nome e decidiu usá-lo. Então, deixe-me ver até onde sua Arte da Espada do Amanhã pode ir. Zhou Wen estreitou os olhos enquanto olhava para a espada na mão de Ming Xiu. Ele sentiu sua confiança e inspiração irromperem devido ao ataque de Ming Xiu. Sua mente estava no auge da atividade. Treinador, por favor, avalie minha Arte da Espada do Amanhã. Ming Xiu agarrou o punho de sua espada. Era como se ele tivesse entrado em um reino misterioso que era surreal. Cachá! A espada e a bainha na mão de Ming Xiu realmente se separaram. Rachaduras se espalham na bainha. Em um piscar de olhos, a bainha se quebrou, junto com o punho de espada que Ming Xiu segurava. Não era estranho que a espada da prática se despedaçasse. O estranho foi que, depois que a espada e a bainha desmoronaram, ele ainda segurava uma espada na mão. Era uma espada de luz transparente, e uma terrível intenção de espada irradiava dela. Alma vital, isso é uma alma vital. Tian Zhenzen não acreditou em seu julgamento e perguntou ao Eiji. Sim, isso é uma alma vital. É realmente invejável. Ele ainda é tão jovem, mas já compreendeu uma alma vital, disse o Eiji. Ele estava verdadeiramente com inveja. Se ele tivesse conhecido Zhou Wen mais cedo e chegado a uma conclusão mais cedo, ele não teria perdido tanto tempo fazendo outras coisas sem sentido. Talvez ele pudesse ter sido como Feng Qiuyan e Ming Xiu, com conquistas tão chocantes em uma idade jovem. Fim do capítulo. Capítulo 559, do Inigualável. Quando a terrível intenção de espada atingiu seu pico, ela de repente se retraiu. Em um instante, ela convergiu completamente, e o brilho da espada transparente na mão de Ming Xiu esfaqueou. Não foi um golpe tardio, mas um golpe do futuro. A espada de Ming Xiu era incrivelmente rápida, como se tivesse rompido seus limites. Transcendeu o espaço e o tempo ao esfaquear Zhou Wen. A explosão deste ataque foi tão repentina, rápida e bizarra que Tian Zhenzen não conseguiu acompanhá-lo. Ela nem viu como o golpe foi lançado quando ouviu um clangor. A espada de treino na mão de Zhou Wen já havia estalado. Quanto ao brilho da espada transparente na mão de Ming Xiu, ela havia sido embainhada em algum momento. Amanhã depois de amanhã. Quantos amanhãs haveria? Se você tem vontade, por que esperar até amanhã? Viva o momento e deixe que a espada do amanhã mate todos os rancores.
Boa técnica de espada, o Wei-je elogiou. Tian Zhenzen só sabia que o ataque de Ming Xiu era muito poderoso, mas ela não sabia o quão forte era ou qual aspecto dele era forte. Ela ficou olhando, mas não sabia dizer. Obrigado pela orientação, treinador. Vou embora. Ming Xiu curvou-se seriamente e depois virou-se para deixar a sala de treinamento. Ming Xiu, você finalmente ganhou. Além disso, você condensou uma alma vital. Você tem apenas 17 anos. É ótimo que você tenha chegado ao estágio épico aos 17 anos, Tian Zhenzen o perseguiu e disse animado. Não, eu perdi. Ming Xiu balançou a cabeça. Como pode ser isso? Eu vi você estalar a espada de Zhou Wen. Você definitivamente ganhou, exclamou Tian Zhenzen. Isso porque o treinador usava uma espada de treino, enquanto a minha era uma espada da alma vital. Foi por isso que ele bloqueou minha espada. Foi só porque a espada de treino era muito fraca que ela estalou. Mesmo assim, minha espada ainda não conseguiu feri-lo, nem foi capaz de forçá-lo a atacar. Na verdade, ainda sou muito inferior. No entanto, agora tenho uma direção. Vai chegar um dia em que estarei junto do treinador, disse Ming Xiu, confiante. Entendo. No entanto, você já é muito poderoso. Você está no estágio épico aos 17 anos. Se seu pai soubesse, ele definitivamente ficaria muito feliz, consolou Tian Zhenzen. Isso mesmo, é hora de voltar e fazer o velho feliz. Tenho que deixar que os outros decidam se a arte da espada que meu pai passou é fraca ou forte. Os olhos de Ming Xiu estavam cheios de emoção. Afinal, ele tinha apenas 17 anos. Tinha o zelo da juventude. Depois que Ming Xiu e Tian Zhenzen saíram, Zhou Wen estava prestes a sair quando o Wei-je o parou. Zhou Wen, podemos conversar? O Wei-je perguntou. Presidente, qual é o problema? Zhou Wen não sentiu nada de especial em Wei-je. Ele não tinha nenhum sentimento negativo em relação a ele ou uma boa impressão dele. Ele era apenas um colega de escola com quem não estava familiarizado. Tenho uma pergunta para você, disse o Wei-je. Basta dizer o que tiver a dizer. No entanto, posso não necessariamente respondê-lo, disse Zhou Wen. O Wei-je sorriu e disse, na verdade, não é um grande problema. Eu só quero perguntar-lhe, depois de se formar, você planeja ficar na academia ou sair para fazer um nome de si mesmo? As escolhas de cada um são diferentes. Só quero voltar à minha cidade natal para jogar, disse Zhou Wen. Quando Wei-je ouviu a resposta de Zhou Wen, ele ficou atordoado por um longo tempo antes de rir de repente. Nada mal, nada mal. As escolhas de cada um são diferentes. Eu estava pensando demais. Zhou Wen, que jogo você está jogando? Eu deveria ter muito tempo livre no futuro. Quero jogar também, pediu o Wei-je. Recentemente, Huang Ji e eu trabalhamos juntos para desenvolver um novo jogo. Se você estiver interessado, você pode baixá-lo para jogar. Este é o endereço de download. Zhou Wen enviou o endereço de download do jogo, Dimensão, para o Wei-je. Tudo bem, vou voltar e jogar. O Wei-je baixou o jogo e se despediu de Zhou Wen. Zhou Wen foi ao supermercado comprar o que precisava antes de guardá-los no espaço do caos. Então, ele informou Li Xuan e companhia antes de deixar a academia. Ele foi para Zuolu sozinho. Ele não entrou em contato com Ansheng. Em primeiro lugar, Ansheng ainda estava chocando o ovo companheiro. Em segundo lugar, se ele entrasse em contato com Ansheng, ele definitivamente entraria no templo com ele. Seria um risco sem sentido. Zhou Wen já tinha a confiança para matar o dragão da tocha, então era melhor para ele fazer isso sozinho. Antes de deixar a cidade, seu telefone tocou repentinamente. Ele deu uma olhada no número e percebeu que era Ouyang Lan. Ele não pôde deixar de murmurar interiormente, não me diga que Ouyang Lan descobriu tão rapidamente. Pequeno Wen, como está sua relação com seus colegas de academia no momento? Ouyang Lan perguntou do nada depois que ele atendeu a chamada. O que você quer dizer? Zhou Wen ficou intrigado e não entendeu o que Ouyang Lan estava tentando dizer.
Estou falando do intercambista da Academia Perspectivas Brilhantes. Você não é seu aluno tutor? Como está a relação de vocês? Vocês são próximos? Ouyang Lan perguntou. Zhou Wen ficou ainda mais intrigado. Por que Ouyang Lan realmente se importaria com isso? Ele não tinha ideia de que Ouyang Lan havia arranjado para que ele se tornasse o tutor de Ming Xiu. Nossa relação não é ruim, eu acho. Zhou Wen sentiu que a relação deles não era ruim. No mínimo, eles não tinham brigado. Isso é bom. O que você acha se eu deixar você viver com Ming Xiu no futuro? Ouyang Lan perguntou novamente. Espere, irmã Lan, o que você quer dizer? O que você quer dizer com me deixar viver com Ming Xiu? Zhou Wen sentiu que algo estava errado. Ouyang Lan disse, você sabe qual é a providência vital de Ming Xiu? Não sei. Zhou Wen nunca se importou com isso. Você não disse que tem uma boa relação com ele. Por que você nem sabe sobre a sua providência vital? Ouyang Lan não esperou que Zhou Wen respondesse antes de continuar, sua providência vital é do inigualável 1. Você sabe o que isso significa? Significa que haverá 2 gênios inigualáveis na mesma época. E então, Zhou Wen ainda não entendia o que isso tinha a ver com ele. Pequeno Wen, acho que você deveria montar mais quebra-cabeças, além de seu cultivo para fortalecer sua imaginação. É um duo inigualável. Claro, são necessárias 2 pessoas para poder ser chamada de duo. Em outras palavras, aqueles que praticam com ele serão fortalecidos por sua providência vital. Ambos terão sua velocidade de cultivo acelerada. Você não acha que melhorou mais rápido nos últimos 3 meses? Ouyang Lan disse. Na verdade, existe uma coisa dessas, Zhou Wen realmente não estava ciente. Além disso, ele nunca havia cultivado com Ming Xiu. Em vez disso, foi Feng Qiuyan quem praticou com Ming Xiu durante todo o dia. Esquece. Seu quociente emocional e reação são muito lentos. Meu relacionamento com os anciãos da família de Ming Xiu não é ruim, então se vocês se darem bem, posso considerar deixá-los viver juntos e cultivar juntos. Irmã Lan, obrigado pela sua gentileza, realmente não há necessidade. Estou mais habituado a viver sozinho. Zhou Wen finalmente entendeu porque Wang Fei disse que a academia o designou como tutor e que ele não poderia rejeitá-lo. Assim foi o arranjo de Ouyang Lan. Infelizmente, ele deixou passar as boas intenções de Ouyang Lan. Anteriormente foi traduza como gêmeos inigualáveis, Peerless Twins, a partir deste ponto será do inigualável, Peerless Duo, já que faz mais sentido com seu poder. Seta curva da direita para a esquerda. Fim do capítulo. Capítulo 560, Descoberta inesperada. Depois de desligar, Zhou Wen deixou Luoyang e montou um Xi em direção a Zuolu. Ele já tinha estado em Zuolu antes, então, naturalmente, ele ainda se lembrava do caminho. No entanto, em comparação com a última viagem, a probabilidade de ver pessoas fora da cidade foi menor. Muitas das estradas já estavam abandonadas e a vegetação exuberante podia ser vista em todos os lugares. A menos que houvesse um grande comboio ou uma equipe de transporte de bestas companheiras passando, seria difícil ver um viajante solitário. No caminho, Zhou Wen encontrou algumas criaturas fugitivas. Embora elas não fossem muito fortes, no estágio lendário, isso o deixou ainda mais desconfortável. À medida que o nível das criaturas fugitivas caía, era muito provável que os selos das zonas dimensionais enfraquecessem ainda mais. Wang Mingyuan havia dito que, em 10 anos, as zonas dimensionais teriam seus selos completamente liberados. Pelo visto, não era mentira. A velocidade do Xi era bastante rápida. Embora não fosse tão confortável quanto sentar em um carro, ele podia atravessar terrenos complicados, ao contrário de carros que eram facilmente restritos. Muitas estradas foram destruídas por criaturas dimensionais. Estava ficando cada vez mais difícil dirigir fora da cidade. Havia também muitas videiras e plantas que cobriam as estradas. Além de algumas estradas que muitas vezes tinham carros passando por elas, era difícil garantir estradas fluidas.
Zhou Wen não tinha medo da exaustão enquanto viajava dia e noite. No terceiro dia, montou uma barraca e planejou dormir por um tempo. Embora ele estivesse cheio de energia e tivesse energia essencial infinita, o corpo e a mente de uma pessoa não se sentiriam bem se não dormissem por períodos prolongados. O caminho percorrido por Zhou Wen não foi visitado por comboios, então não havia muitas pessoas por perto. Além disso, esta era uma trilha na área montanhosa, então as chances de encontrar pessoas eram ainda menores. Zhou Wen montou uma tenda em uma plataforma à beira da estrada. Aconteceu que a área estava vazia. Ao lado, havia um penhasco sem obstruções. Se alguma criatura estrangeira aparecesse, ela poderia ser descoberta antes do tempo. Ele convocou o dragão guardião, fada da banana, doutor escuridão e outras bestas companheiras e fez com que elas o protegessem. Só então Zhou Wen se sentiu à vontade para adormecer. À meia-noite, Zhou Wen estava dormindo profundamente quando de repente foi acordado por um par de mãos minúsculas. Abrindo os olhos, ele viu a fada da banana acariciando seu rosto com suas mãos minúsculas. Ao ver Zhou Wen acordar, ela puxou sua mão e apontou para fora da tenda. O que aconteceu? Zhou Wen perguntou à fada da banana. Fada da banana falou, mas ele não conseguiu entender o que estava dizendo. Isso deixou Zhou Wen um pouco deprimido. Afinal, ela era uma besta companheira mítica. Fazia tanto tempo, mas ela não conseguia nem aprender a linguagem humana simples. Zhou Wen só conseguiu se levantar e sair da barraca. O dragão guardião estava dormindo do lado de fora da barraca, dormindo ainda mais profundamente do que Zhou Wen. O doutor escuridão ficou na entrada da tenda sem qualquer expressão, como se estivesse atordoado. Esses dois companheiros não são confiáveis quando comparados à fada da banana, pensou Zhou Wen. A fada da banana voou no ar com sua folha de bananeira e apontou para o fundo do penhasco. Ela fez uma série de sons como se quisesse dizer algo a Zhou Wen. Zhou Wen caminhou até a beira do penhasco e olhou para baixo. Com a ajuda da iluminação do luar, ele viu algo brilhando na floresta abaixo. A luz cintilante parecia muito regular. Não parecia vagalumes. Em primeiro lugar, os vagalumes não eram tão brilhantes. Em segundo lugar, Zhou Wen nunca tinha ouvido falar de um vagalume ser capaz de emitir luz vermelha. Olhando de cima, parecia que um alarme de alerta vermelho estava piscando sob ele. O que está lá embaixo? Uma criatura dimensional. Embora a visão de Zhou Wen fosse boa, ele não conseguia ver o que estava brilhando de tão longe. A fada da banana puxou Zhou Wen e voou para baixo como se ela quisesse que ele a seguisse. Zhou Wen apressadamente puxou a fada da banana. O mundo era aterrorizante demais. Muitas coisas desconhecidas podem fazer com que as pessoas moram sem saber o porquê. Não que Zhou Wen não fosse curioso, mas ele não podia arriscar sua vida por curiosidade. Depois de pegar a fada da banana, Zhou Wen convocou mais de 10 morcegos venenosos e os fez voar para dar uma olhada. A dúzia de morcegos venenosos rapidamente voou para a floresta abaixo do penhasco e rasgou as árvores e as videiras, tornando a luz vermelha ainda mais clara. Zhou Wen mudou para a sabedoria das 8 perfeições e melhorou sua visão. Ele podia ver vagamente que parecia haver um objeto vermelho cintilando no subsolo. Como estava enterrado no solo, apenas uma pequena porção dele podia ser vista. Zhou Wen não sabia dizer o que era. Ele ordenou que os morcegos venenosos desenterrassem o solo perto desse objeto. Eles se deitaram no chão, com suas garras perfurando o solo coberto por folhas caídas enquanto cavavam o solo. Vendo que o objeto não tinha nenhuma reação, Zhou Wen deu um suspiro de alívio. No entanto, ele não ousou ser descuidado. Ele ficou olhando para o objeto e para os morcegos venenosos. Uma vez que os morcegos venenosos tiveram qualquer reação anormal, ele pôde reagir imediatamente. Felizmente, a situação que Zhou Wen esperava não aconteceu. Depois de cavar por um curto período, os morcegos venenosos cavaram um enorme buraco. No entanto, de cima, ele só conseguia ver uma bola vermelha que tinha mais de 4 metros de diâmetro.
Estava brilhando, mas ele não sabia dizer o que era. Antes de confirmar o que era, Zhou Wen não ousou deixar o morcego venenoso tocá-lo. Depois de pensar um pouco, ele guardou a barraca e outras coisas. Então, ele fez com que o dragão guardião voasse pelo penhasco com ele. Olhando de lado, era realmente uma bola enorme. Parecia um pedaço de jade que estava semi-enterrado no solo. A luz piscando nele estava em constante mudança, às vezes forte, às vezes fraca. Por isso, de longe, parecia que estava piscando. Na verdade, estava constantemente brilhando. Uma criatura dimensional, não parece. Também não parece um ovo companheiro. O que é? Zhou Wen dimensionou, mas não sabia dizer o que era. A fada da banana não pôde deixar de voar acima da bola vermelha. Em seguida, ela pulou da folha de bananeira e pousou na bola vermelha. Ela pulou na bola vermelha algumas vezes, então com um estalo, a bola vermelha rachou. Zhou Wen pulou de susto. Já era tarde demais para pará-la. Felizmente, não houve perigo depois que a bola vermelha abriu. A bola vermelha virou flor. A concha externa semelhante a jade era, na verdade, suas pétalas. Depois de descascar camada por camada, o pistilo rosa em seu interior foi revelado, e o objeto brilhante era o pistilo. No momento em que a flor floresceu, Zhou Wen imediatamente sentiu um cheiro floral rico. Com o aprimoramento da sabedoria das 8 perfeições, ele sentiu que a fragrância era refrescante, que relaxava sua mente. A fada da banana já havia pousado no pistilo. Sua mãozinha pegou um pouco de pólen e colocou na boca, como se estivesse comendo algodão doce. Ela rapidamente engoliu. Havia muito pólen na flor. Depois que a fada da banana comeu uma porção, ela pegou outra com as 2 mãos. Enfiou na boca e encheu as bochechas. Fim do capítulo.